ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não só basta conhecer a palavra, é preciso colocar em prática, é preciso viver, é preciso permitir que a palavra de Deus se encarne na nossa vida, e assim os efeitos dela, da presença dela no nosso coração, se fará visíveis, todos irão observar. Muitas vezes, as pessoas têm uma ilusão, e o Evangelho de hoje nos liberta desta ilusão que eu vou contar agora. Eu vou procurar a igreja para não ter problemas. Eu vou conhecer a palavra de Deus, eu quero ler para me libertar de todas as dificuldades da vida. E quando vem a primeira dificuldade, quando vem os momentos difíceis, a pessoa diz: mas eu sou uma pessoa tão boa,
Eu frequento a igreja. Eu não sei porque tanto mal acontece comigo. Eu faço tudo de bom. Eu ajudo as pessoas. Eu rezo. Eu faço isso, faço aquilo. E acontece tanta coisa ruim na minha vida. Meus irmãos, quando foi que Jesus disse que não iríamos enfrentar dificuldades nesta vida? Quando foi que ele disse isso? Olhem para o evangelho de hoje. É claro, ninguém está livre das tempestades, dos ventos fortes, dos ventos contrários, que muitas vezes a gente pensa que vai nos derrubar. Ninguém está livre. Jesus é bastante claro. O homem que escuta a minha palavra e põe em prática é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os ventos fortes, mas a casa não caiu. Aqui está a diferença. Aqui está o efeito da força do evangelho na sua vida. A casa não caiu. Estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que apenas escuta a palavra e não põe em prática, ou seja, muitas vezes as pessoas pensam que só basta estudar a palavra e continua com o coração fechado para a graça divina. Não quer colocar em prática a palavra de Deus, não quer viver a palavra de Deus. Muitas vezes tem um bonito discurso, mas só o discurso. Tem tanta gente que às vezes fala da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, estudou, decorou versículos, mas o testemunho não é bom. Quando a pessoa vai conviver, não vê os efeitos da palavra em sua vida. E quando vem as dificuldades da vida, quando vem os ventos fortes, a pessoa se questiona a fé, às vezes quer mudar de igreja, às vezes pensa que Deus o abandonou, pensa que Deus não existe, pensa que tudo foi uma criação, cai na angústia, permite que o desespero tome de conta de toda a situação e pensa que vai cair e acaba caindo e a ruína é total. Colocar em prática a palavra de Deus, você viver a palavra de Deus, você procurar conhecer e viver a palavra de Deus, não significa que você estará livre dos problemas. Não significa que na sua vida não vai haver tempestades. Sim, pode haver tempestades, e grandes tempestades, mas a sua fé em Cristo, a sua fé em Cristo, que nos dá sustentabilidade, que nos dá força para levantar a cabeça e não perder a esperança. É a fé em Cristo, a sua fé em Cristo, que dá a capacidade de você acreditar na promessa de Deus,
que lhe dá a capacidade de saber esperar a ação de Deus, que lhe dá a capacidade de amar até mesmo quem te prejudicou. São tantos ventos fortes na nossa vida, são tantas coisas que acontecem na nossa vida que nos puxa para baixo. Nós temos Deus, somos filhos de Deus, alimentando a nossa alma com a sua palavra. Por mais que passemos por noites escuras, por mais que a tempestade seja forte, por mais que o vento seja contrário e afaste as telhas, balance as paredes, mas você sabe que vai passar e você vai atravessar com cabeça erguida, mesmo que enfrentemos as humilhações. Meus irmãos, é Cristo que nos dá força. Devemos entender uma coisa na nossa vida: edificar a casa sobre a rocha, edificar a sua vida em Cristo. Em outras palavras, para nós, é uma palavra difícil que eu vou dizer agora, e muito difícil da nossa compreensão. O sentido da vida de um cristão está em Cristo. Você pode perder tudo na vida, mas se você não perder a fé, se você não soltar esta rocha, você irá atravessar e vencer com a cabeça erguida. É Cristo que dá força. Por isso que é importante o momento da oração, o momento de escutar a palavra de Deus. Por isso que é importante a vida sacramental, para preencher a nossa vida com a graça divina, para que os ventos fortes não venham derrubar. Tantos ventos fortes. Vocês pensam que estes ventos fortes, estas tempestades, é o quê? É um desemprego, é uma crise financeira, é uma doença inesperada, é a perda de um familiar de forma inesperada. São as humilhações, são tantas coisas, são tantas às vezes perdas, são tantos desafios, barreiras, que muitas vezes a gente pensa que não vai suportar, que muitas vezes a gente pensa que tudo acabou, e por isso que devemos entender, por difícil que seja a situação, quem edificou o sentido da sua vida em Cristo, terá sempre a esperança de se manter em pé, terá sempre a graça de encontrar o sentido para caminhar. É em Cristo a fonte, é Cristo que nos sustenta, é nele que encontramos o sentido da vida, para que as tempestades não nos derrubem, para que os ventos fortes não nos coloquem para baixo. O cristão que confia em Cristo, ele tem esperança, ele tem confiança. Olhemos para o exemplo da Santíssima Virgem Maria. Quantos momentos dolorosos, vendo seu filho, uma mãe vendo seu filho
condenado injustamente, morrendo injustamente, humilhado, sendo zombado, flagelado, a mãe e Maria estavam ali. Não abandona o filho, não se desespera. Estava ao pé da cruz em pé, com um coração partido, ferido, doloroso, ali, cheio de dor, sofrendo, mas estava em pé. Ter fé não significa que a gente não irá sofrer. O conhecimento da palavra e a vivência da palavra não nos blinda. Nós não somos blindados das tempestades, mas temos a força para vencer, porque temos Cristo. Escolhendo o tema desta festa, Maria, Mãe da Esperança, que nos ensina a acreditar. Sempre. Maria ali nunca abandonou a fé, sempre acreditou. Devemos aprender com Maria a nunca perder a fé, a sempre acreditar em Cristo. Por difícil que seja, mesmo que atravessemos as noites escuras da vida, mas devemos sempre acreditar. Tantas coisas acontecem para que a gente possa perder a fé ou deixar de acreditar. Às vezes, quando uma coisa não deu certo, que você tanto pediu a Deus, você às vezes pediu tanto uma graça e ela não foi alcançada da forma como você queria, naquele momento que você desejava. Às vezes é uma cura de uma pessoa que está doente, que você esperou tanto aquele milagre e aquele milagre não aconteceu. A aprovação de um concurso, a libertação de uma situação, às vezes uma própria família que se desmorona, e aí você para e pergunta: será que Deus ouviu minhas preces? Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? E começa às vezes na nossa cabeça várias perguntas, vários sis. Por que isso? Por que aquilo? Se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse... Minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Devemos sempre ter os olhos fixos em Cristo. E em Cristo e em Jesus crucificado. É nele que encontramos o conforto. É em Cristo que encontramos a força. É Jesus que nos dá a capacidade de sempre mantermos em pé, de não desistir diante das tempestades, de nunca desistir de lutar, de sempre acreditar. Devemos sempre acreditar na graça que habita dentro de nós, no próprio Deus, na ação divina que está dentro de nós, que o Espírito Santo nos concedeu desde o dia do nosso batismo. Deus está sempre ao nosso lado.
Para isso, basta a gente ler o livro de Jó. Jó também, ele perdeu tudo, mas ele foi perseverante na fé e venceu a tempestade. E conseguiu atravessar aquela noite escura. E conseguiu atravessar e conseguiu vencer aquele vento contrário que veio na vida dele, destruindo tudo. Ele perdeu tudo. Até a saúde ele perdeu, foi tirado tudo. Mas ele foi perseverante. Sofreu. Passou momentos difíceis, mas venceu. Quando enfrentamos a tempestade, confie em Deus e lembre de uma coisa: pode demorar, mas vai passar. É Cristo que nos dá a força de tudo vencer. Se apegue com Cristo, reze, que com Ele tudo conseguimos. O que não pode acontecer é você permitir que a angústia, o desespero entre no seu coração. Nunca permita isso. Um cristão que edificou sua casa sobre a rocha que é Cristo, no coração dele, por difícil que seja a situação, o desespero não pode encontrar espaço, porque temos fé. Lembre da frase de São Paulo: sei em quem acreditei. Em outra tradução, sei em quem coloquei a minha confiança, em quem depositei a minha confiança. E você sabe que você saberá esperar, saberá acreditar, saberá esperar e saberá amar. E Maria nos ensina isso. Maria conseguiu, mesmo vendo seu filho sendo abandonado pelos próprios discípulos, mas ela não ficou com raiva, ressentimento dos discípulos. No Atos dos Apóstolos já encontramos Maria, junto com os discípulos, em oração, orando junto com eles, esperando a vinda do Espírito Santo. Que Maria nos ensine a colocar em prática, a ouvir e viver a palavra. E diante das dificuldades, permanecer em pé, perseverar e vencer. Porque grande é o nome do Senhor. Amém.